Aleluya, muy buenas tardes a todos ustedes que están conectados con nosotros acá en nuestro canal Verbo de Vida Argentina. Nosotros ahora estaremos reunidos en este tiempo para dar alabanza, adoración al Señor y escuchar de su palabra, que será fortaleza para su vida. Yo ya declaro desde ahora que nunca más después de ese día ustedes serán los mismos. Para la gloria de Dios, declaro crecimiento en el Señor y un corazón abierto para dar fruto de todo lo que se hará hecho o se escuchará en ese momento acá por medio de su siervo, Señor. Nosotros te rendimos gracias, Padre, porque tú mismo es aquel que nos hace habitar, estar, vivir en familia. Nosotros como familia de Dios tomamos ese tiempo y consagramos este momento a ti, Señor, para dar alabanza, adoración, nuestras canciones al Señor, pero también para escuchar de ti y hacer una revolución en nuestro corazón para el bien, para la gloria de Dios. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén, gloria a Dios. Vamos a decir que la iglesia del Señor no se calla. Nosotros avanzamos, no nos callaremos porque tenemos un mensaje poderoso que no es nuestro, es del Señor. Y la tierra necesita escucharnos, no nos callaremos. ¿Puede celebrar ahí en su casa? Levante ahí, tome ese tiempo para exaltar al Señor, porque Él es digno. No nos callaremos, nada nos hará retroceder, no nos detendremos, te amamos, no nos moveremos. Hoy los muros tienen que caer, juntos gritaremos, nos amas Dios, como lluvia tu amor cae sobre la creación, en respuesta te adoramos. Alto, más alto, Jesús, por siempre exaltado tú serás, y lo gritamos fuerte, más fuerte, Jesús, fuerte cantaremos de tu amor. Cantaremos de tu amor, no nos callaremos, no nos callaremos, no nos callaremos, nada nos hará retroceder, no nos quitaremos, te amamos. No nos moveremos, hoy los muros tienen que caer, juntos gritaremos, nos amas Dios, como lluvia tu amor cae sobre la creación, en respuesta te adoramos, alto, más alto, exaltado tú serás, y lo gritamos fuerte, más fuerte, Jesús, fuerte cantaremos de tu amor, no nos callaremos, no nos callaremos, no me avergonzaré, Jesús, tu nombre alabaré, no nos callaremos, redimido soy, Jesús, soy libre en ti, Señor, no nos callaremos, no me avergonzaré, tu nombre alabaré, no
no nos callaremos, no nos callaremos, no nos callaremos, no nos callaremos, no. Aleluia, nada nos hará callar ni retroceder. Amén. El Señor está con nosotros y en Él confiamos. Es para Él que nosotros damos nuestra alabanza y adoración y seguimos declarando lo que creemos y cómo está nuestro corazón sobre esto. Creemos en todo lo que tiene de la palabra de Dios para nosotros. Y nosotros creemos en ti, Jesús, creemos en ti, Dios, creemos en ti, Espíritu Santo. Nuestra fe está en ti. Nuestra confianza está en ti. Te adoramos, Senhor. Mi Dios y Padre eterno, autor de la creación, poderoso. Tu Espíritu intervino, el Verbo se encarnó. Cristo, tú salvas. Creo en nuestro Dios y Padre, y su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Mi juez y mi abogado, sufriste en la cruz, me has perdonado. Bajaste a las tinieblas y en gloria y poder te levantaste. Creo en nuestro Dios y Padre, y su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en la vida eterna, creo en la comunión, creo que tu pueblo es uno, creo en tu iglesia, Dios, creo que resucitaste y en gloria volverás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en nuestro Dios el Padre y su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste,
que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en el nombre de Jesucristo. Creemos en ti, Señor. Creemos en ti, Señor. Creemos en ti, Señor. Aleluya. Tú eres real, Señor. Aleluya. Creo en la vida eterna. Creo en la comunión. Creo que tu pueblo es uno. Creo en tu iglesia, Dios. Creo que resucitaremos y en gloria volverás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en nuestro Dios y Padre y su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en la vida eterna. Creo en la comunión. Creo que tu pueblo es uno. Creo en tu iglesia, Dios. Creo que resucitaremos y en gloria volverás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en el nombre de Jesucristo. Creemos en ti, Señor. Creemos en el poder de tu nombre. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Creemos en Él. Él es la esperanza que nosotros tenemos. Él es la certeza, la convicción de días mejores. Amén. Aleluya. Qué bueno es poder estar en familia una vez más, poder estar todos juntos, congregados acá desde su casa o donde quiera que esté conectado. Sea muy, pero muy bem-vindo. Amém? Nos alegramos de poder uma vez mais compartilhar este tempo, compartilhar a palavra de Deus, poder ser edificados juntamente, não, neste tempo. Eu estou seguro de que Deus tem grandes coisas para hacer em nossas vidas. Amém, queridos? Glória a Deus por isto. Eu estou muito animado no dia de hoje porque les traigo buenas noticias. Amém? Eu estou contando os dias, as horas, os minutos, segundos, para que podamos volver a ver-nos e finalmente isto vai passar. Amém? Vocês viram o anúncio, não, de las novas medidas del decreto, não, que foi estabelecido para os próximos dias. Assim que a partir do dia 18, o próximo viernes, as atividades de culto têm liberação uma vez mais para poder volver a ser hechas acá em capital. Então, o próximo domingo, de acá a la próxima semana, el domingo va a ser un domingo especial, es domingo del Día de los Padres, acá en Argentina. Estaremos otra vez pudiendo congregar al Señor juntos en familia, presencialmente acá en la iglesia, amén, con 30% de la capacidad. Así que nosotros estaremos abriendo las inscripciones para que ustedes hagan, ¿no?, su e guarde sua vacante, confirme sua presença e juntos domingo vamos fazer uma grande festa acá neste lugar. Amém? Quantos se alegram com esta novidade, com esta notícia? Deus é bueno. Amém? E é justamente em função desta nova medida e de lo que vai passar na próxima semana que eu quero ministrar hoje. Eu quero falar sobre expectativas para volver a ver-nos. Amém? Expectativas para volver a ver-nos. Isto vai ser o que vamos estar compartilhando no dia de hoje. Estão aí com suas Bíblias? Eu quero fazer nossa boa confissão, amém?
que vos pueda aí agarrar sua Bíblia, seu celular e poder acompanhar o que o Espírito de Deus quer tratar com nossas vidas no dia de hoje. Amém? Vamos confessar a palavra de Deus. Diga-se comigo: esta é minha Bíblia, a palavra de Deus. Diga: eu sou o que já disse que sou, e eu tenho o que já disse que tenho. Diga: hoje mesmo, Deus falará comigo e eu nunca mais, nunca volverei a ser o mesmo. Quantos creem nisso? Amém. Abra aí comigo, por favor, sua Bíblia, no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 8 em adelante. Amém? O livro de Romanos, capítulo 1, versículo 8 em adelante. Aleluia. Deus é bueno. ¿Encontraram? Então, vamos ler juntos. Dice assim: palavras do apóstolo Pablo, inspirado por el Espírito, a los hermanos que estavam a la iglesia já em Roma. Amém? Dice assim: primeiramente, dou graças a mi Deus, mediante Jesucristo, com respeito a todos vosotros, de que vuestra fé se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Deus, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros, para comunicaros algún don espiritual, a fim de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fé que nos é comum a vosotros e a mim. Amém? A mim, quando leio a carta de Pablo a los Romanos, e de hecho, queridos, é uma das cartas mais extraordinárias que vamos a encontrar no Novo Testamento. Amém? Cartas direcionadas a nós outros, a Igreja de Deus. Pablo escreve a este pueblo, não, a los romanos, allá e acá, durante toda a carta, nós outros vamos a encontrar coisas extraordinárias a respeito da justiça de Deus, amém? A respeito de viver uma vida de fé, por la fé, sendo a justiça, amém? De qual é o poder do Evangelho. Há tanta revelação, há tanta coisa extraordinária que Pablo comparte, inspirado por el Espírito, a los romanos em carta. Agora, se em carta Pablo pudo expressar o coração de Deus e escrever coisas a ellos que impactaram não somente a los romanos, sino que chegou hacia nossas vidas, imagínate a oportunidade que aqueles hermanos não teriam de desfrutar personalmente, não, da presença do apóstolo Pablo, que é o que Pablo não poderia fazer com eles, estando presencialmente na comunhão com eles. E disse acá que ele dava graças ao Senhor por todo o que ele já havia escutado de la fé de los romanos, de como eles estavam crescendo, de como eles estavam desarrollando sua vida com Deus. E Pablo levantou no coração dele um forte desejo de poder volver a ver-os, de poder estar outra vez reunido presencialmente com os hermanos de Roma. Pablo não tinha, como nós outros estamos tendo neste período de quarentena, de pandemia, a oportunidade que aún à distância podemos conectar-nos, seja por mensagem, seja por esta transmissão que te está chegando. Não, a forma como ele tinha de estar conectado com as igrejas era enviar cartas para eles. Era o WhatsApp que ele utilizava naquele entonces. Eu não sei, pero creio que a internet que usava Pablo não era nem 1G, porque tardava demasiado que enviar a mensagem e que a mensagem chegara. Amém? Pero havia em Pablo acá, e é certo o que quero transmitir a vocês, um forte desejo, uma forte expectativa de poder volver a estar com os hermanos de Roma. Agora, se há uma coisa que esta pandemia, não, este vírus maldito vino a causar, a dañar, mas achar de trazer dano à saúde das pessoas, de infelizmente muitas pessoas queridas, conhecidos, pessoas a quem amamos, partiram tempranamente, não, saíram de este tempo e passaram a la eternidade, pero alrededor del mundo, queridos, uma das coisas que mais ha dañado nesta pandemia a los que estão
em vida acá es a impossibilidade que podamos ver-nos, a impossibilidade que podamos estar em comunhão. E sabe, a comunhão em la palavra de Deus, a lo largo de toda a Escritura, você vai ver Deus falando a respeito de la importância de que pessoas unidas com o mesmo propósito, o mesmo coração para um propósito correto, numa direção específica, quão poderosa é a comunhão e a unidade a um povo que mira hacia um mesmo propósito. E da mesma forma como Deus valora, estimula e nos anima a desarrollar, a manter e guardar a unidade do Espírito no vínculo de la paz, por exemplo, de estimular-nos a estar juntos, a poder apoiar-nos los unos a los outros, nós vemos que com a mesma intensidade, o inimigo de nossas almas trabalha para que a comunhão se deteriore, para que as pessoas não valorem mais o hecho de poder estar juntas. Sabe, queridos, e este vírus vino a proporcionar isto, a impossibilidade de que podamos reunir-nos, juntar-nos, estar presencialmente uns com outros, seja em la casa para comer um assado, seja acá em la igreja, como foi durante muito tempo. Pero fíjate el deseo de Pablo expressado acá no versículo 11, pero deseo veros. E qual era o propósito por el qual Pablo queria volver a ver a los hermanos de Roma já? Era simplesmente para ter um rato, para falar com eles, para comer um assado, ou simplesmente desfrutar de uma coisa lícita da vida? Não, havia um desejo mais profundo que todas estas coisas. Amém? E é interessante poder perceber isto acá, porque ele disse: deseo veros para comunicar a ustedes algum dom espiritual a fim de que seais confirmados. O hecho de que não solamente por meio de las cartas a gente era edificada, fortalecida, Pablo traía firmeza doutrinária para eles, pero agora o desejo profundo que Pablo tinha era de estar presencialmente com os hermanos, era poder desfrutar cara a cara, era poder volver a ver a cada um de eles, porque em la comunhão presencial ele sabia de que algo de parte de Deus que estava nele seria comunicado à la igreja, o dom espiritual seria comunicado a eles a fim de confirmá-los. Queridos, nós temos que entender que a importância da presencialidade. Para quê? Para que podamos generar expectativas com o hecho de que finalmente vamos a poder ver-nos. Agora, é interessante perceber que o desejo de Pablo estava não solamente em partir de ele, algo para comunicar, para confirmar em la fé a las personas, pero o versículo 12 diz: esto es, para ser mutuamente confortados por la fé que nos é comum a vosotros e a mim. Então, Pablo entendia que quando ele estava na presencialidade dos hermanos, ele podia ver a cada um de eles cara a cara, poderia ter tempo juntos, poderia congregar juntos, adorar o Senhor juntos, escutar a palavra juntos, seria confirmado, seriam estimulados, mutuamente confortados. Não solamente Pablo ministrando a los romanos, pero havia algo em los romanos que também iba a ministrar a la vida do apóstolo Pablo. E era esta a razão porque ele tanto desejava volver a ver a cada um deles. Amém? Há algo extraordinário que sucede, queridos, quando nós outros estamos juntos. Amém? E é nisto que temos que generar expectativas. Eu quero mostrar a vocês Hechos capítulo 2. Vá comigo aí, por favor, Hechos capítulo 2, versículo 1. É passagem muito conhecido da Escritura, habla de lo que sucedió en el día de Pentecostés. Mientras los judíos estaban a las afueras de Jerusalén, en toda la ciudad, celebrando el día de Pentecostés, era una fiesta judía, la iglesia del Señor, ¿no? Los discípulos ahí estaban aguardando la promesa del Espíritu que había sido declarado por Jesús. Quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que de lo alto seáis revestidos de poder. E aí eles estavam, amém, todos juntos em uma sola casa, esperando o cumprimento desta promessa. E fíjate lo que passou no versículo 1. Quando chegou finalmente este dia de Pentecostés, estavam todos unânimes
juntos. Amém? Estavam todos unânimes juntos. E de repente, você sabe o que passou? Vino del cielo um estruendo como de um viento recio que soplava, el qual llenou toda a casa onde estavam sentados. E se les apareceram línguas repartidas como de fuego, sentando-se sobre cada um de ellos. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a hablar em outras línguas, segundo o Espírito les dava que hablassem. En el dia de Pentecostés, hubo el cumprimento de la promessa de la venida del Espírito sobre los discípulos y entonces efectivamente se inaugura la iglesia. Amén. El cuerpo de Cristo es inaugurado en la tierra con el descenso del Espírito Santo que vino sobre ellos. Ahora, eu quero chamar sua atenção ao versículo 1, que diz que todos estavam unânimes juntos. Ahora, quem eram estes todos que estavam unânimes juntos? Aí no capítulo 1, versículo 15, diz assim: En aquellos dias, Pedro se levantou em meio de los hermanos, e los reunidos eram como 120 em número, e dijo. Então, estes todos que estavam unânimes juntos, já quando se cumpriu o dia de Pentecostés e o Espírito Santo vino, era um grupo de cerca de 120 pessoas que se haviam reunido. Pero a mim o que me chama a atenção, se você se fija em 1 Coríntios capítulo 15, donde Pablo habla a respeito de los eventos que sucedieron después de la resurrección de Jesús, habla que ele apareceu a Maria, habla que ele apareceu a Pedro, habla que ele apareceu a los 12 e depois a um grupo de 500 pessoas. Cerca de 500 pessoas estiveram presentes personalmente com Jesus, amém? Vieram e escutaram a respeito de las promessas que Jesus haria, e incluso o que vemos acá em Hechos capítulo 1, quando este grupo de quase 500 pessoas estavam allá e Jesus les dijo a todos ellos, 500, quedaos en la ciudad hasta que desde lo alto seáis revestidos de poder. Pero acá en Hechos capítulo 2, versículo 1, que dice que todos estavam unânimes juntos, estes todos unânimes juntos não dice a respeito a 500 pessoas. Cerca de 380 de ellas que escucharam a instrução de quedar em la ciudad, de que quedassem todos juntos, unânimes em oração, estas pessoas tomaram outro rumbo, foram para outro lugar a hacer outras coisas, de sorte que solamente se quedou 120 pessoas reunidas. E veja, queridos, porque eu quero chamar sua atenção para isto, porque é o hecho de estar juntos, é o hecho de poder desfrutar de algo que ocorre quando nós estamos presencialmente juntos, que não podemos menospreciar, amém? E naquele contexto havia ameaças de morte, eles estavam com medo de los judíos, havia incertidumbre por donde quiera que se mirava, pero de aqueles 500 que escutaram a primeira instrução, 380 de ellos se foram. 280, não? Não, sim, 380, isso, o número está correto. 380 de ellos se foram e solamente se quedaram 120, pero los que permaneceram juntos, los que valoraram a presencialidade, a comunhão de uns com outros, que se fortaleciam, que se animavam, que veían os dias passar e diziam, mira, já muito tempo passou. Muita coisa sucedeu. Que há de nossas vidas? Deixamos trabalho, deixamos família, deixamos um futuro em lo natural para seguir ao Senhor e parece que nada está passando, pero 120 de ellos decidiram animar-se uns a los outros. E quando chegou o dia de Pentecostés, que eles estavam todos unânimes juntos naquele lugar, o descenso do Espírito Santo vino, generou, queridos, um grande impacto sobre toda a vida de ellos e toda uma cidade, toda uma nação, o mundo inteiro foi impactado e transformado porque havia um grupo de pessoas que decidiram valorar o hecho de estar juntos. E é isto que te quero estimular neste dia, para generar expectativas, queridos, para que podamos volver a ver-nos. A lo largo de toda a palavra de Deus, cada vez que o pueblo de Deus estava unânimes, juntos em um solo lugar, valoravam a presencialidade, o hecho de poder compartilhar uns com outros algo de parte de Deus extraordinário
sucedia. Vai comigo em Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4, versículo 23. E acá nós outros vemos Pedro e Juan, depois de haver operado um milagre em la puerta hermosa allá del templo, um homem cojo les pide limosna, e ellos dizem, não temos plata ni oro, pero lo que tenemos le damos. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. Aquele milagre generou um impacto em la ciudad, ellos foram presos, azotados, amenazados de muerte, e quando finalmente foram liberados, fíjate para onde Pedro e Juan foram. A quem foram a buscar? Versículo 23 diz: e puestos em libertad, vinieron a los suyos e contaram todo lo que los principales sacerdotes e los ancianos les habían dicho, las amenazas que le habían hecho, não la proibição de predicar el evangelho. Pero é interessante acá que quando eles foram puestos em libertad, foram sueltos, a primeira coisa que Pedro e Juan hicieron foi a buscar a los suyos. Foram buscar a la igreja que estava reunida, que se poderiam, queridos, saber exatamente com quem contar em tempos difíceis. É muito importante que vós e eu sepamos com quem podemos contar em tempos difíceis. E sabe, queridos, quando estamos reunidos, quando sentimos e percebemos aquela sensação de pertenência, de saber que há pessoas que han sido puestas por Deus em nossas vidas para levantar-nos, para estimular-nos, para orar com nós outros, para sonreír quando estamos alegres, para chorar com nós outros quando estamos tristes, necessitamos reconhecer pessoas assim em nossas vidas. E sabe, o melhor lugar para encontrar pessoas que te vão estimular a viver uma vida íntegra, uma vida na palavra, que te vão a estimular a acercar-se mais a Deus. Você não vai encontrar isto, queridos, achar no mundo afuera. Não há afuera nadie que pueda dar-te um conselho alineado à palavra de Deus. Por isso que o salmista, no capítulo 1, dijo: bem-aventurado são aqueles que não andam segundo o caminho de los impíos, que não se sentam em la rueda de los escarnecedores. São aqueles que decidem estabelecer conexões, entende a importância de permanecer com pessoas que têm o mesmo propósito, que estão mirando para a mesma meta. Nós outros necessitamos aprender a valorar o hecho de que somos igreja juntos. E sabe, a palavra de Deus nos ensina em Salmos capítulo 122, versículo 1. É um versículo muito conhecido de todos nós outros. E ele, salmista, expressa algo, queridos, que eu sei que em tu coração e em mi coração está contando para o próximo domingo, não? De poder nós outros todos volver a repetir e a expressar o que este salmo dice. Dice o seguinte: eu me alegraré com os que me decían, a la casa de Jehová iremos. Amém? Sabe, queridos, esta alegria deve estar em seu coração. Se falta em vós, se vós há leito de perceber que agora a presencialidade regressará, vas a ter a oportunidade de poder bajar por estas escaleras, de poder alabar ao Senhor juntamente com outros irmãos, de poder estar congregado, de poder assistir a sua congregação, a sua igreja local. Se em tu coração não se genera expectativa, a alegria, uma santa ansiedade de chegar logo este tempo, algo está passando. Amém? Por isso que o salmista dizia: me alegrarei, eu cuento as horas, estou expectante para poder juntar-me com aqueles que vão à casa do Senhor para adorá-lo, para escuchar de sua palavra. Me alegrarei com os que me decían, a la casa de Jehová iremos. Por muito tempo, esta pandemia nos sacou esta alegria, nos roubou a oportunidade de expressar a alegria de estar em família, de estar congregados. Fuimos impedidos de reunir-nos na casa de Deus, pero agora temos esta oportunidade. Volveremos a desfrutar da alegria de poder estar juntos em la casa de Deus. Agora vá comigo em 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 15. Porque, infelizmente, não vai faltar quem queira minimizar a importância da presencialidade, não? Seja por meio de palavras ou por meio de atitudes. Quais são estas?
com a oportunidade, não desfrutam de ella, simplesmente decidem não venir ou não congregar. Sabe, queridos, nós outros temos que entender que este tempo da pandemia, e agradecer a Deus por la tecnologia, por las transmissões que foram um acto de misericórdia, para que nós outros não quedáramos aislados, solos. Alabo a Deus por esta oportunidade agora mesmo de estar conectado com vocês, de transmitir a palavra, de que vos haja parado aí com sua família, está delante de uma pantalla, escuchando a palavra de Deus. Esto é maravilhoso. Pero, queridos, nada substituye o hecho de que podamos reunir-nos como igreja. Amém? E há alguns que dizem, minimizam a importância de esto, ou hasta criticam por dizer, não, a casa de Deus somos nós outros, não se trata de um edifício. E de hecho, em parte, estas pessoas têm razão. Mas eu te quero mostrar o que este versículo no Novo Testamento nos diz. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15, diz, Pablo dando instruções a Timoteo, dizendo, para citar, sepas como deves conduzir-te em la casa de Deus. Pablo está falando acá com pessoas nascidas de novo, instruyendo-los, ensinando-los como tendrían que portar-se, como conduzir, como actuar em la casa de Deus, que é la iglesia del Dios viviente, columna e baluarte de la verdade. Sabe, queridos, porque nós outros devemos valorar o hecho e a importância de que temos a oportunidade de congregar presencialmente, é porque de hecho a igreja não se trata de um edifício. Nós outros não somos ou não actuamos como igreja solamente como quando estamos em 4 paredes acá na Avenida Corrientes 636. Pero eu te quero dizer algo, que não há igreja que vos esté solo. Solo não sos igreja. Nunca vas a encontrar uma referência na palavra de Deus referindo-se ao hecho de estar aislado, ao hecho de dar su culto ao Senhor de uma forma aislada, como sendo igreja. Pero por mais de 70 vezes na palavra de Deus, vamos a encontrar expressões que hablam de la igreja, que se resumem ou que se tratam, por exemplo, a expressões como los unos a los outros. Amém? Nunca se trata de ser solo. Como membro individual, como persona, como indivíduo, sos membro do corpo de Cristo. Pero quando todos nós outros estamos juntos, aí somos igreja. Você está comigo? E Pablo nos está estimulando a poder valorar o hecho de estar, de como portar-nos, de como conduzir-nos em la casa de Deus, que é a igreja. Quando estamos juntos, como estamos presencialmente juntos, somos igreja de Deus. E devemos aprender e valorar, amém, e generar expectativas para que podamos volver a ver-nos. Amém, queridos? Isto é muito importante. E isto deixa em claro a importância de estar em comunidade, de pertencer a uma igreja local, de dar testemunho de que estamos bajo cobertura, de que temos autoridade espiritual sobre nossas vidas, a quem podemos rendir contas de como está o estado da saúde espiritual de nossas vidas, de como vai nossa fé, porque alguém solo não pode dar testemunho de si mesmo. Como vós vas a poder falar de si mesmo para que alguém pueda verificar, que alguém pode verdadeiramente certificar-se, atestiguar que vós estás dando fruto? Isso não se pode fazer solo. Lo hacemos quando estamos em comunidade, quando estamos presencialmente juntos, quando valoramos o hecho e a importância de que somos igreja juntos. Amém? Aleluia. Hebreus capítulo 10, versículo 24. Fíjate lo que está escrito achá. Hebreus capítulo 10, versículo 24. Aleluia. Dice o seguinte, dice assim: e consideremos-nos uns a outros. Vê que não é solo? Consideremos-nos uns a outros, para estimular-nos ao amor e às buenas obras, não deixando de congregar-nos, como alguns têm por costume, sino exortando-nos, e tanto mais quanto vês que aquele dia se
acerca. ¿De qué día está hablando acá? Queridos, un día donde nosotros, la iglesia del Señor, los salvos en Cristo Jesús, que esperamos nuestra redención, esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo. Antes de que este día llegue, queridos, el mundo cada vez más caminará para tiempos difíceis. Pero há uma bendita esperança que nos aguarda. Há um momento em que nós outros ansiamos, anelamos de que chegue, que é que Jesucristo venga para buscar-nos. Ele venga para redimir-nos. Você está comigo? Para que saquemos-nos deste mundo que jaz en el maligno. Agora, hasta que este dia chegue, há alguns que adoptaram como costume de sua vida deixar de congregar. E isto hace tempos atrás. Quando foi escrito cerca de 2000 anos atrás, já haviam pessoas que haviam adoptado uma costumbre que não era buena. Se fuera buena, não havia sido denunciada na palavra de Deus. Por lo tanto, ele está dizendo que devemos estimular-nos, animar-nos, exortar-nos los unos a los outros. A quê? A que não deixemos de congregar. Amém? A que quando tengamos a oportunidade, como é o caso, de volver à presencialidade, de poder estar todos juntos outra vez, que não adoptemos esta costumbre como fomos e tuvimos que estar neste período aislados em nossa casa. Não, esto foi a misericórdia de poder assistir a las programações por las transmissões. Pero agora, se tienes a oportunidade de venir presencialmente, eu te quero estimular. Não quede-se em casa. Genere expectativa de poder volver a ver-nos. Amém? Porque há algo que Deus quer impartir em tu vida que te vai confirmar. Há coisas que Deus quer volver a falar contigo por el ambiente, por la associação, por la atmosfera que está em um lugar que ministra a sua vida e que vos quedará privado de ser confirmado em seu espírito, em seu coração, a respeito de coisas que Deus tem para a sua vida, seu chamado, sua família, que não lo hará se estás solo. Amém? Solamente lá no ambiente da presencialidade, da comunidade, de que podamos estar todos juntos acá. O Espírito vai ministrar coisas a seu coração. O dom de Deus vai ser impartido a sua vida, vai confirmar a tua vida e não somente confirmar-te a ti, pero Deus quer usar tu vida para confirmar a outros. Esta é a importância de entender que somos membros do corpo de Cristo. Nossa vida e nós outros decidimos venir a congregar, venir a la igreja, não solamente porque necessitamos algo de parte de Deus, é porque Deus quer usar tu vida para suplir a necessidade de outros. Amém? Com um abraço, infelizmente agora por la quarentena e por las normativas, estaremos um tanto quanto limitados, pero queridos, la mirada cara a cara, amém? Dar aí um codaço ou tocar los punhos, de animar a esta persona com sua presença, com sua vida acá. Deus quer impartir de tu vida o dom que vai confirmar, poner em operação o dom de Deus que está em tu vida para confirmar a vida de outras pessoas. Quando nos reunimos, devemos reunir-nos como igreja conscientes, não solamente que necessito algo, pero Deus pode usar minha vida para suprir a necessidade de outras pessoas. Por lo tanto, devemos estimular-nos, amém? Devemos exortar-nos, los unos a los outros. A quê? A que não deixemos de congregar, de que nos animemos e generemos expectativas para que podamos volver a ver-nos, amém? E neste mês de junho, nós outros estamos ensinando em los dias miércoles, estamos fazendo por Zoom e lo haremos a lo largo de todo este mês, todavia, sobre disciplinas espirituais. Hemos hablado a respeito da importância de ser disciplinados em la oração, amém? De la lectura de la palavra, la meditação, e há outras coisas mais que estaremos ministrando en este tempo, en este mês de junho, los dias miércoles. Pero sabe, queridos, que há uma disciplina espiritual que é congregar. Congregar deve ser para nós outros uma disciplina, amém? Algo que hacemos por entender que hace bem a nossas vidas, amém? Que produz um bom fruto para nós outros. Sabe, queridos, temos que estimular-nos e reconhecer isto. Desde Gênesis, em la criação, por exemplo, nós outros vemos este princípio sendo ensinado de parte de Deus para nós outros. Por exemplo,
vemos que o mundo foi criado em 7 dias. De hecho, foram em 6, e ao 7º dia, Deus descansou de la obra que Ele havia hecho. Agora, temos conhecimento a respeito de los atributos de Deus, e um dos atributos ativos de Deus, que é aquele que solamente Ele tem, é que Deus é omnipotente, Ele é o todo-poderoso, Ele pode fazer todas as coisas. Eu tenho plena convicção em meu coração, que se Deus assim lo quisiera, Ele havia hecho o mundo em um solo dia, estabelecido cada coisa em seu lugar em um solo dia, porque Ele é um Deus todo-poderoso. Pero a grande pergunta é, por que Ele não lo hizo? Porque Deus estava ensinando-nos princípios com isto. E será que Deus quedou tão cansado, tão fatigado de haver hecho todas as coisas, que isso, por isso tuvo que descansar? Não, eu não creio que haja sido por isto. Eu creio que Deus haya hecho desta forma para ensinar-nos princípios, de que em nossas vidas devemos celebrar os processos, devemos celebrar os logros, as conquistas de cada dia. Quando Deus terminava a obra de la criação em cada um dos dias, Ele terminava, se alegrava e dizia que o que Ele havia hecho havia sido bueno. Ele contemplava o que Ele mesmo havia hecho e havia alegria em Ele. Esto que isso foi bueno. E disse que ao 7º dia Deus descansou. E eu quero que vocês se fiquem no que está escrito achar em Gênesis, capítulo 2, versículo 1 em adelante. Não diz assim, Gênesis 2, versículo 1. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día 7º la obra que hizo, y reposó en el día 7º de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día 7º, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la criação. Amém? Nós outros vemos acá Deus estabelecendo um princípio de poder ter um dia em el qual Ele mesmo havia descansado de la obra que havia hecho. Amém? Foi um dia onde Deus parou para contemplar toda a criação que Ele havia hecho, e aquele dia Ele havia santificado. Depois, com a lei de Moisés, nós outros vemos que este dia em el qual Deus havia apartado, santificado, se chamou el Shabbat, que foi o dia sábado. Era um dia consagrado ao Senhor. Era um dia onde os israelitas, o povo de Deus, não trabalhavam, amém, não haciam nenhuma outra atividade a não ser parar um tempo para poder recordar que Deus era Deus sobre suas vidas, era Deus sobre seu trabalho, era Deus sobre sua família, amém? Era um princípio no qual de los 7 dias da semana havia um que era consagrado e apartado ao Senhor. Agora, graças a Deus, nós outros já não vivimos mais bajo a lei. Diga glória a Deus por isso. La Deus estava estabelecida em mais de 613 mandamentos. E disse a palavra que se uno quer viver por la lei, deve ser cumpridor de toda a lei. E que a transgressão de um solo mandamento, um solo, de los mais de 600, te hace culpable delante de toda a lei. Por lo tanto, graças a Deus, que Cristo Jesus, Ele vino, queridos, para rescatar-nos de toda maldição que vendria por consequência à desobediência da lei. Nadie, por seu próprio esforço, por sua própria condição, tinha a possibilidade de ser cumpridor eficaz de toda a lei. Amém? El Shabbat, el dia sábado consagrado, foi algo que foi estabelecido em la lei, pero nós outros estamos em Cristo Jesus. A lei foi dada a Moisés, el final de la lei é Cristo. Com Cristo Jesus vivimos agora em uma nova dispensação, firmada em melhores e superiores promessas. Pero eu te quero chamar a atenção que este princípio de consagrar um dia ao Senhor, de poder ter sua vida e santificar de toda sua semana, de todas suas atividades, um tempo onde pares todo o que estás fazendo para poder recordar que Ele é Senhor sobre sua vida, que Ele é Senhor sobre seu trabalho, Ele é Senhor sobre sua economia, Ele é Senhor sobre seus filhos e todo o que tenés, foi dado antes mesmo da lei. Agora, o que nós outros vemos, queridos, infelizmente, é que pessoas se quedam cômodas em muitas situações. ¿Sabe por quê? Porque há uma carne que vence todos os dias. Há uma carne que milita contra nosso espírito.
Dice la palabra, queridos, que nuestro espíritu, ele se inclina para las cosas de Dios. Su espíritu quiere orar, su espíritu quiere ejercer las disciplinas espirituales, leer la palabra, meditar, orar, ayunar, amén. Todo esto, su espíritu está listo, está pronto para hacer, pero su carne, mi carne, no lo quiere. E dice la palavra que la carne milita contra nuestro espírito. Se nós outros, queridos, vamos escuchar la voluntad de la carne, el deseo de la carne, domingo que viene, todos nós outros quedaríamos em casa, amém? Principalmente en el frío que está haciendo, que lo hará. Você está comigo? Pero por que não podemos vivir según la carne? Porque la inclinación de la carne es muerte, amém? Pero la inclinación del espírito es vida. Quando su carne te quedes a se quedar em casa, te incline, te influencie para não levantar-se, para não fazer sua inscrição, para não tomar um transporte e não venir acá, ou não fazer uma inversão para venir a congregar. Su carne vai dar-te uma lista enorme de circunstâncias, de coisas por las quais não vale tanto a pena venir a congregar. Pero queridos, escucha, esto é voz de su carne. Su espírito vai dizer, há pessoas que necessitam de ti. Há dom que será impartido, que vai confirmar-te em la fé, que te vai levantar, que te vai animar, que te vai inspirar. E é por esto que usted e eu necessitamos generar expectativas para poder volver a ver-nos. Porque em la comunhão, em la unidade, Deus ordena a bendição e a vida por sempre. Queridos, eu não sei quanto a vós, pero estou seguro que esta palavra está entrando em seu coração. E para o próximo final de semana, para o próximo fim de, vai haver grandes expectativas em nosso meio, para poder volver a ver-nos, para poder volver a juntar-nos, para poder estar neste lugar, levantar nossas mãos todos juntos e celebrar ao Senhor e dar graças porque a bondade e a misericórdia dele nos ha cercado, de que ele ha guardado nossas vidas, de que ele ha protegido nossos filhos, de que ele está guardando nosso futuro. Há tantas razões por las quais podemos levantar nossas mãos, podemos abrir nossa boca e celebrar a Deus. E eu te quero animar que quando há esta atmosfera de gratidão, esta atmosfera, queridos, de celebração, esta atmosfera na qual nós outros nos regocijamos, al hecho de que estamos na casa de Deus, al hecho de que estamos congregados como igreja, de que somos uma sola família, de que estamos juntos neste lugar. Quando Deus mira desde o cielo a pueblo regocijante, a pueblo animado, cheio de expectativa, queridos, prepárate, porque milagros vão a ocorrer, coisas serão dispensadas para tu vida, respostas chegarão a causa da atmosfera de poder, de milagros, de intervenções divinas que vão estar disponíveis para tu vida e para minha vida. Por lo tanto, para o próximo fim de, eu te quero animar, genera expectativa de poder volver a ver-nos, de que nós outros sejamos confortados, confirmados em la fé, que podamos ser levantados por ele Senhor, que tenhamos palavras de ânimo, de aliento uns para com outros, e de si te extrañava, hermano. Como estás? Que necessitas? Eu estou aqui por ti, para crer em tu vida, para crer nos sueños de Deus por ti. Somos, queridos, dependientes del Senhor e de uns de los outros. Solo a Bíblia nos ensina. Aquele que se aísla, busca seus próprios interesses e está em contra da verdadeira sabedoria. Deus não te ha chamado para ser uma isla, porque como isla, tu não eres igreja. Somos igreja quando estamos juntos, quando valoramos o hecho de que pertenecemos ao corpo de Cristo. Por lo tanto, consagra tu vida, tu semana, dia de la semana. Se vos decir, pero pastor, eu trabalho os dias domingo e os miércoles, outro dia de la semana, pero algo tenés que fazer. Não podes trabalhar os 7 dias e não dedicar nenhum solo dia ao Senhor. Se estás vivendo desta forma, querido, eu te quero dizer, estás equivocado. E por lo tanto, Deus te está dizendo, te está exortando em amor, a que não deixes de congregar, como é costume de alguns. Arregla tu vida, organiza seus horários e seu tempo, para poder reconhecer, al hecho de congregar,
presencialmente. Es decir, Señor, te doy gracias por trabajar, te doy gracias por mi familia, te doy gracias por tener tiempo con mis hijos, pero Señor, gracias, porque de todo en mi vida yo quiero dedicar un tiempo, una hora de mi día, un tiempo de mi día, de mi semana, para decirte y darte gracias por tu fidelidad, porque el Señor ha sido bueno conmigo. Y Señor, te consagro este tiempo, te consagro mi domingo a la tarde o a la noche, o el miércoles o cualquier otro día, pero decida consagrar un tiempo, su Shabbat para Dios, su tiempo en el cual reconoces que Él es Señor sobre su vida. Por lo tanto, genera expectativas para poder volver a vernos e vamos desfrutar de grandes milagros de Deus. Amém? Eu quero bendecir sua vida, sua semana, declarando que domingo que vem vai haver uma atmosfera gloriosa de poder en este lugar, en el nombre de Jesus. Padre Celestial, te dou graças, porque tu palavra foi lançada como uma semilla. E estou plenamente convencido em meu coração de que o Senhor vai tomar esta palavra e vai plantar e vai germinar em la vida de cada um de aqueles que la estão escutando. Te dou graças, Senhor, por sua bendição que enriquece e não añade nenhum dolor, Senhor. Te damos graças em nome de Jesus. Amém. Se estás aí conectado, escutaste esta palavra, Deus te quer fazer igreja. Não de uma instituição solamente, pero Ele quer que tu entiendas o propósito e o plano perfeito que é pertencer à la igreja de Ele, a su cuerpo, al cuerpo de Cristo. E vos podrás fazer isto quando abres su coração e confiesa com sua própria boca que Jesucristo é o Senhor de sua vida. Por lo tanto, se estás aí e necessitas fazer isto, eu quero guiar-te em uma oração. Repita estas palavras com todo o seu coração e diga: Senhor Jesus, eu reconozco tu senhorio sobre minha vida. Reconozco que moriste em uma cruz para perdonar mis pecados e para comprar-me para Deus, para ser o Senhor e Salvador de minha vida. Creio em meu coração e te confieso com minha boca e te entrego o controle de minha vida em nome de Jesus. Amém e amém. Se hiciste esto hoje ou anteriormente, queremos conhecer-te. Venga domingo, participa de nosso culto presencial acá. Inscríbase no link que vai estar nas redes sociais e tendremos o privilégio de poder recibir-te em la família de Deus. Amém? Se há alguém aí em sua casa, mirando esta transmissão, com algum síntoma, alguma enfermidade, queridos, Jesucristo venceu todo mal, toda dolência e toda enfermidade. E se creres, todo é possível al que crê. Todo inclui todo e não exclui absolutamente nada. Amém? E eu quero declarar sobre sua vida. Em nome de Jesus, nós outros nos levantamos em contra de toda dolência, de toda enfermidade e anulamos a ação tuya em la vida de estas pessoas, declarando que o poder curador de Deus, o poder sanador de Deus, opera em tu vida agora mesmo. Dou uma ordem, enfermidade, dolor, salga agora em nome de Jesus e que esta pessoa seja cheia do poder de la vida de Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus por isso. Amém, queridos? Estamos terminando esta transmissão, pero te quero animar. A partir da próxima semana, vocês já vão ter a oportunidade de poder expressar sua generosidade, trazer ao Senhor seus diezmos, suas ofrendas acá personalmente. Amém? Vai ser um tempo precioso. Vengamos cheios de gratidão ao Senhor, reconhecendo-lo em todos nossos caminhos. Amém? Então, disfruta deste tempo e te esperamos el próximo domingo acá. Quédate atento ao momento que estaremos abrindo as inscrições. Amém? E uma outra coisa que quero señalar é que nós outros vamos estar fazendo el dia sábado. Já temos o permiso, sábado é 19. As restrições se levantam a partir do dia 18, viernes. Então, sábado, às 19:30 horas, estaremos fazendo acá uma reunião de consagração com os voluntários. Se vos servir em algum departamento da igreja,
sea qual seja, estando ativo ou não ativo. Ah, pastor, pero por exemplo, sala VIP, hace muito que não hacemos nenhuma reunião, ou que não hacemos nada. Não importa, se servis em la igreja, sábado, a las 19:30, tendremos uma reunião de consagração de voluntários. Vamos ouvir uma palavra específica para este novo tempo, donde a presencialidade se reanudará. Então, sábado, a las 19:30, acá mesmo na igreja, então estaremos tendo este tempo de consagração. E domingo, nós volveremos com os cultos presenciais, vai ser um tempo extraordinário de Deus. Amém? Quero ver a vocês aí, que tenham uma semana bendecida, llena del favor, del temor del Señor sobre su vida, sobre su casa, sobre sus hijos, sobre todo en tu vida. Bendiciones y nos veremos en el próximo domingo presencialmente acá en Avenida Corrientes 636. Bendiciones, los amamos, los queremos mucho. Chao.